Quero convidar você para lermos a palavra de Deus nesse momento. Eu vou ler 2 textos da palavra de Deus para meditarmos e hoje também adentrarmos num novo tema, né, para as nossas reflexões. E nós vamos começar lendo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. Paulo, nesse capítulo 4, ele está falando sobre a vida da comunidade, a vida da fé, e fala da unidade da fé, e fala do crescimento de cada cristão, né? E ele vai falando sobre isso, sobre dons que Deus vai dando para que nós possamos desempenhar a nossa vocação como seus filhos. E no verso 15 e 16, fechando esse primeiro bloco aqui do capítulo 4 de Efésios, nós lemos o seguinte: ao contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Veja que nesse texto Paulo fala, seguindo a verdade em amor, e no final do verso 16, falando de que, na medida em que a igreja, o corpo de Cristo, está ligado, bem ajustado, né, a obra do Espírito Santo efetua esse crescimento para que ele continue crescendo também em amor. Nós falamos no mês passado sobre a igreja como uma comunidade de fé, onde nós estamos aqui para aprender, aprendemos juntos, estamos em comunhão, vivemos nessa comunhão em oração, partilhamos, né, da experiência da oração, e também aprendemos com a igreja de Atos a experiência da generosidade, né, de olharmos para o nosso lado e na necessidade de cada um partilharmos daquilo que recebemos do Senhor. Nesse mês, nós vamos continuar falando da igreja, mas da igreja agora que é uma comunidade de amor, uma comunidade que é chamada para viver no amor de Deus. Por isso, o segundo texto que nós vamos ler está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você conhece talvez muito bem esse texto, e é sobre ele que nós vamos mais ainda conversar. Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando nós lemos esse texto, na verdade, entre o capítulo 12 e o capítulo 13, há uma questão muito interessante. O verso 31, na verdade, ele tem 2 partes, e ele foi deixado no capítulo 12. Mas muitos intérpretes, muitos comentaristas nos lembram o seguinte: na verdade, a primeira parte do verso 31 do capítulo 12, ela pertence justamente para o capítulo 12. Mas a segunda parte do verso 31, ela já pertence para o capítulo 13. E é por isso que nós vamos começar com essa última expressão. Talvez até na sua Bíblia já esteja essa última frase, né, do capítulo 12, já esteja fazendo parte do capítulo 13. E a palavra então diz assim, 1 Coríntios capítulo 13: e agora eu vos mostrarei um caminho muito superior. E agora eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como metal que soa, ou como prato, ou sino que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria.
e mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor, ele é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses. O amor não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, elas serão extintas. Havendo línguas, elas silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, ou o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amém. Pai querido, nós oramos mais uma vez e pedimos, ó Pai, para que naquilo que vamos meditar, nessa nossa simples meditação, que seja o Senhor que venha falar conosco, venha trazer-nos da Tua palavra, venha nos fazer entender os Teus caminhos, os Teus propósitos, venha, ó Pai, nos fazer crescer na verdade que há tão somente no Senhor. Venha nos fazer crescer como parte do Teu povo, como igreja de Jesus, ó Pai, que nessa comunhão que nós vivenciamos, não somente dominicalmente, mas em tantos momentos, ó Pai, que o Senhor nos dê dessa graça, de podermos cada dia mais crescermos e vivenciarmos deste amor que nós acabamos de ler, do Teu amor que um dia nos alcançou. Que nós, ó Pai, possamos vivenciar desse amor dia a dia, realmente refletindo a Tua glória, refletindo a Tua graça, ó Deus, para com todos. Fala conosco e nos abençoe nesta hora, é o que eu peço nesse momento, agradecido, e oro em nome de Jesus. Amém, amém. Bem, nós vamos falar desse tema que é o tema da igreja que cresce no amor, uma igreja ou uma comunidade de amor. E falar de amor é falar algo tão, falar de algo que é tão falado, dentro da vida, da sociedade, todos sabem da importância desse amor, mas para nós, como cristãos, que agora nos colocamos diante da palavra de Deus, e como igreja de Jesus, nós temos que entender que esse tema é muito caro para nós. Esse tema é muito caro porque não somente o centro do Evangelho, o centro da graça, o centro da redenção humana está no amor, como nós vemos no relato de João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que se fez carne, veio ao mundo, na pessoa de Jesus, o Filho unigênito de Deus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O cerne do Evangelho está nessas palavras, o amor de Deus que nos alcança e nos redime. Mas também, na medida em que Jesus não somente fala do amor de Deus, quando nós vamos lá para o capítulo 13 do mesmo Evangelho de João, lá nos versos 34 e 35, aliás, antes de chegarmos nos versos 34 e 35, o capítulo 13 de João
ele começa com o lava-pés. Jesus reunindo seus discípulos e lavando os pés dos seus discípulos, se mostrando ali como servo. Depois então ele fala que daqueles que estavam com ele, seus discípulos, um estaria o traindo. E na sequência, Jesus fala da sua partida, de que ele haveria de partir, ele haveria de ser entregue às autoridades. A gente sabe que depois no capítulo 14, 15, 16, Jesus vai dar toda essa ênfase à sua morte e também à sua ressurreição, bem como a vinda do Espírito Santo que estaria presente na vida da igreja. Mas nos versos 34 e 35, Jesus, ele diz o seguinte para os seus discípulos: e eu dou para vocês agora um novo mandamento. E qual é esse novo mandamento? Amem uns aos outros, assim como também eu vos amei. O meu mandamento é esse: que vocês se amem, que vocês amem uns aos outros, assim como eu também amei vocês. No verso 35, ele vai mais além ainda, para dizer o seguinte: e nisto, no amor que vocês estiverem expressando um para com os outros, nisto as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês mostrarem que vocês se amam. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É algo extremamente importante. É, na verdade, o distintivo da nossa fé. E quando a gente fala da nossa fé, da caminhada com Jesus, do discipulado, a gente tem que entender uma coisa: ser cristão não é fácil. Há uma expressão que a gente usa muito, né? Que quando a gente decide caminhar com Cristo, o sarrafo da vida, ele se eleva. Né? Quando a gente fala do sarrafo, a gente fala daquela prova, né, de salto em altura, que o sarrafo vai sempre aumentando, né? E a vida cristã é isso. E quando a gente decide andar com Jesus, não é andar de qualquer jeito, é andar nos mesmos passos de Jesus, é andar como Ele disse que nós deveríamos andar. Então não se torna tão simples e tão fácil. É um caminho, como Paulo diz, é um caminho de excelência. É um caminho justamente onde nós somos chamados a realmente viver numa vida excelente. Mas quando a gente fala de amor, e a gente vê Jesus aqui falando de amor, e a gente tem que entender, a primeira coisa é que, quando a gente lê a Bíblia, ou principalmente o Novo Testamento em português, nós temos essa palavra aqui, amor. E a gente usa a palavra amor para diversas circunstâncias da vida, não é verdade? Na língua portuguesa é muito simples, né? Você fala que para o seu filho que você o ama, você fala para o seu marido ou para a sua mulher que você o ama ou a ama, né? Você fala que você ama o seu cachorrinho, né? Alguns chegam a dizer, diante de um prato de comida: eu amo isso daqui, né? Nós só temos essa palavra. Só que na língua grega é diferente. A palavra amor, ela vai aparecer com diversas expressões, com várias expressões. Dentro da Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, nós vamos encontrar 4 expressões para falar do amor, tá? Para justamente mostrar ou revelar tipos de amor. O mais conhecido, ou o que mais nós falamos na Bíblia, é aquele chamado amor ágape. O amor ágape, que ele está sempre associado com Deus, é o amor incondicional, é o amor sacrificial. Esse é o amor que nós encontramos e que se refere a Deus, o amor ágape. A outra expressão que fala do amor é a expressão filia, né? Do amor filial, né? E que é referente ao quê? A um amor de amizade. A amizade entre duas pessoas, um amor que gera um companheirismo, um amor que gera uma lealdade dentro da caminhada. O terceiro amor é o amor storge, que é aquele amor natural, no tocante àquilo que nós sentimos em relação aos nossos familiares. É o amor do pai, da mãe pelos seus filhos, é o amor
entre os irmãos, é o amor para com os pais, né? É aquele amor que sustenta os laços familiares. E o quarto amor, ou o quarto tipo de amor que nós encontramos no Novo Testamento, é o amor eros, né? E esse amor eros é justamente aquele amor romântico. Vamos já falar desse amor em relação àquele sentimento que gera uma atração entre um homem e uma mulher. É esse amor que, na verdade, envolve uma intimidade, faz parte da vida do casal. E é interessante que quando a gente vê todas essas expressões, dentro da língua grega ainda existem outras expressões, mas que não estão presentes aqui no Novo Testamento. E é interessante que há um texto no Novo Testamento que chama muito a nossa atenção, que está lá no final do Evangelho de João, lá no capítulo 21, depois que Pedro tinha negado Jesus, antes da sua crucificação, né, e depois da morte de Jesus e da sua ressurreição. A gente sabe que Pedro, ele tomou uma decisão de voltar para o lago de Genezaré e continuar a sua vida de pescador, né? Ele vai lá, o texto fala do mar de Tiberíades, que é o mesmo que o lago de Genezaré. E aí Pedro volta e os seus companheiros voltam com ele, e Jesus vai ao encontro deles, né? Conforme o texto de João 21, e vai ao encontro. Eles haviam pescado, não tinham pego nada, eles voltam, e depois ali que eles voltam a jogar as redes e ter a mesma experiência do início do ministério de Jesus, com uma pesca maravilhosa, Jesus se assenta com eles, e o que Jesus fala para Pedro? Pedro, tu me amas? Talvez você se lembre desse texto. Por 3 vezes, Jesus vai conversar com Pedro e vai dizer o seguinte: Pedro, tu me amas? E nesse texto ele é muito interessante, porque ali tem um jogo de palavras. Jesus está conversando com Pedro para dizer o seguinte: Pedro, você me ama, o amor ágape, esse amor, sabe, que é incondicional e é sacrificial. E o Pedro responde o seguinte: Senhor, eu te amo com o amor filéu, com a filia. Quer dizer, eu sou teu amigo, Senhor. E Jesus está perguntando de um jeito e Pedro respondendo de outro. E aqui há todo um jogo de palavras que é muito interessante, mas na verdade nós não vamos nos deter nisso. Mas para mostrar o seguinte, que Jesus naquele momento ele queria identificar em Pedro qual era o tipo de amor e qual era a intensidade do amor que ele tinha para com Jesus. Naquelas perguntas ele está querendo justamente perguntar: Pedro, qual é o tipo de amor que você tem por mim? Qual é o tipo de amor? Você vai às últimas consequências por mim? E Jesus vai lhe falando para restaurar justamente o coração de Pedro, a vida de Pedro, para que ele se tornasse justamente esse grande líder que ele se tornou dentro da história da igreja. Se a gente voltar lá para João 13, né, quando Jesus falou para os seus discípulos, né, olha, vocês serão conhecidos se vocês tiverem amor uns pelos outros. O que Jesus falou lá foi o seguinte: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês tiverem o amor ágape na vida de vocês. Se a vida de vocês for marcada por esse amor incondicional, esse amor sacrificial, esse amor, da mesma forma como Deus nos ama e Deus nos amou a ponto de entregar o que era mais precioso, vocês serão conhecidos dessa forma. No texto que nós lemos, o primeiro texto de Efésios capítulo 14, Efésios capítulo 4, verso 15, Paulo usa a mesma expressão, a expressão ágape para falar do amor, ou seja, a exortação é para que nós cresçamos nesse tipo de amor, no amor ágape. Não é no amor simples da amizade de amigos, de companheiros, não é um amor que mostra uma familiaridade, mas é o próprio amor de Deus que tem que estar presente na nossa vida. Esse amor que nos leva às últimas consequências por aquilo que nós cremos e por aqueles que Deus tem colocado ao nosso
ao nosso redor. E é por isso que a gente vai justamente para 1 Coríntios 13, né, que é esse hino do amor. Esse hino que fala justamente a beleza do amor, né? Se nós então aprendemos em Atos 2 a sermos uma igreja que cresce no conhecimento, uma igreja que vive na comunhão, uma igreja que aprende a orar, uma igreja que aprende a ser generosa, porque Deus nos amou. Se nós vimos isso, agora nós precisamos aprender a vivenciar esse amor em todo o tempo. Mas como igreja, e aí que está a marca desse texto de 1 Coríntios 13, que nós acabamos de ler, e que se torna tão interessante, porque quando você vai ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai falar do quê? Da diversidade de dons espirituais. Ele vai falar justamente de que o Espírito Santo é um só, o Espírito é um, e ele vai distribuindo, né, dons para a igreja, para que ela possa realizar o seu trabalho, e não somente realizar o seu trabalho fora da comunidade, como também ser fortalecida como comunidade. E ele aqui no verso 10, no verso 9, ele fala que o Espírito, ele distribui dons de curar. No verso 10 ele fala do Espírito que dá dons para que sejam realizados milagres, profecias, dom de discernimento ou discernimento de espíritos, variedades de língua, interpretação de línguas, e ele fala justamente isso, dons que são o quê? São ferramentas que nós recebemos do Espírito Santo para que a igreja possa exercer a sua vocação, exercer o seu trabalho diante das pessoas. Paulo fala da unidade que deve existir, né? Nós já tratamos muito dessa parte da unidade que deve existir como corpo de Cristo, mas veja aqui então, falando dessa vida comum da igreja, do trabalho, da vocação da igreja, da necessidade de unidade, da obra que a igreja está fazendo, ele vai terminar dizendo assim: olha, no entanto, procurem com zelo os melhores dons, e para que Deus quer usar você, Deus quer que você seja um instrumento de bênção, Deus quer que você descubra o seu dom, para que você possa efetivar de forma eficaz a sua vocação, o seu chamado no corpo de Cristo. Aí então ele vem e fala assim: mas agora eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Na minha tradução aqui diz: eu passo a mostrar para vocês agora um caminho superior, né? Ou seja, existe um caminho que está acima de todos os aspectos da que nós chamamos da religiosidade, que é justamente esse caminho onde o amor é o valor maior, onde o amor é aquilo que realmente predomina na vida de uma pessoa. E aí eu quero rapidamente pensar com os irmãos, por que Paulo nos traz para nós justamente esse caminho de excelência? Por que Paulo vem falar para nós da necessidade, vamos voltar a dizer, de nós elevarmos o sarrafo e nós buscarmos esse caminho de excelência, esse caminho que é muito superior para a nossa vida. E esse caminho que é justamente o caminho do amor de Deus que nos alcançou e que deve estar presente na nossa caminhada. Primeira coisa, né? Paulo fala que ele passa a mostrar um caminho sobremodo excelente, porque a verdadeira espiritualidade, ela é marcada, ela é caracterizada pelo amor. Se alguém, em termos espirituais, ou em termos religiosos, diz assim: olha, eu sou uma pessoa espiritual, ela só pode mostrar através de um aspecto, do amor que está presente na sua vida. Paulo não nega a questão dos dons espirituais, Paulo não desmerece os dons espirituais, mas o que Paulo quer enfatizar na vida da igreja é que o amor é superior a todos os dons espirituais. Não adianta uma busca de dons, uma busca pelos dons, ou até os melhores dons, se não estiver com ele justamente a presença do amor.
E por que Paulo fala isso? Porque Paulo conhecia muito bem a igreja de Corinto. E na igreja de Corinto havia a manifestação de dons espirituais. Mas quando você começa a ler a carta de Paulo aos Coríntios, você percebe que essa igreja era extremamente imatura. Era uma igreja onde ali dentro havia confusão, onde havia discórdia, onde havia situações realmente muito complexas, até mesmo dentro das famílias que faziam parte daquela comunidade. E Paulo, à medida em que ele vai falando sobre isso e vai colocando essa verdade para a igreja, ele vai realmente mostrando que se nós buscamos um caminho de espiritualidade, esse caminho de espiritualidade tem que ser marcado essencialmente pela presença do amor na nossa vida. Sem amor, o que acontece? Os dons, eles passam a gerar competição entre as pessoas. Os dons começam a ser examinados e as pessoas começam a competirem para dizer quem é melhor, quem é mais importante, quem é mais espiritual, e foge totalmente ao propósito da palavra e da presença dos dons, que é justamente servir. As pessoas deixam de servir e agora passam a competir. Sem dons, as palavras que nós pronunciamos, elas vão mais confundir do que edificar. Ou melhor, sem amor, sem amor, as palavras que nós pronunciamos, elas vão mais confundir do que edificar. E o que Paulo, na verdade, quer mostrar quando fala dessa presença do amor na nossa vida, é que um cristão maduro, ele vai ser muito mais conhecido pelo fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, do que pelos dons do Espírito. Coríntios tinha dons, mas não tinha maturidade. E aos Gálatas ele fala, uma igreja madura, ela mostra o fruto do Espírito, que é realmente de uma presença plena do Espírito Santo e do amor de Deus nessas vidas. Então, a primeira coisa é que Paulo, ele está nos ensinando aqui, está nos deixando dessa verdade, é que a verdadeira espiritualidade, ela é marcada primeiramente pelo amor. A segunda coisa que Paulo nos deixa aqui nesse texto, é que o amor é só o amor que torna as coisas agradáveis, significativas e proveitosas. Vamos lá, se você estiver com a sua Bíblia aberta ainda em 1 Coríntios 13, veja lá, Paulo está propondo, como nós falamos, um caminho superior. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse o amor, eu seria como o bronze que soa, ou como o metal que soa, e como o prato, ou como o sino que retine. Ou seja, sem amor, qualquer fala, qualquer coisa que nós falarmos, sabe, quer seja no sentido ordinário, de palavras de homens, língua de homens, ou no sentido extraordinário, da língua de anjos, diante de Deus se torna simplesmente um barulho desagradável. Não é nada. Sem amor, aquilo que vai ser dito, na verdade, é simplesmente mais um barulho. Verso 2: e mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, sem amor, o resultado da soma de tudo que se refere à sua religiosidade, quer seja em relação a uma revelação, a um conhecimento, a uma fé, se não tiver amor, é nada. Ou seja, na matemática de Deus, é igual a zero. Porque é só o amor que, na verdade, faz com que o exercício dos dons espirituais, eles se tornem significativos. Senão, é simplesmente ação, mas, na verdade, sem algo significativo na vida de quem o exerce. Verso 3: e mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, olha aqui
coisa que ele fala aqui, né? Distribuir todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, algo extremo, né? Mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Ou seja, sem amor, as grandes doações, ou até mesmo o alto sacrifício, não trazem nenhum proveito. Paulo está dizendo, de nada adianta. De nada adianta qualquer sacrifício que você faça, se na verdade, juntamente com isso, não existir o amor. Não existir essa presença do amor de Deus na sua vida, essa sensibilidade em relação àquilo que você está fazendo. Então, na verdade, quando Paulo está colocando essas palavras aqui, ele está justamente lembrando para nós, né, que por maior que sejam os nossos esforços, por maior que sejam os nossos esforços em relação àquilo que nós fazemos e queremos mostrar para Deus que nós estamos fazendo, se não existir amor, não significa nada. Mas quando o amor ele está presente, ele é realmente esses atos se tornam uma consequência do nosso amor e do entendimento do amor de Deus para conosco, tudo isso se torna agradável, tudo isso se torna proveitoso e tudo isso tem um significado maior dentro da vida. E eu vou terminar, né, dentro dessa meditação que nós estamos fazendo hoje, falando também do seguinte: por que nós falamos tanto desse amor? Né? Por que a Bíblia fala? Por que Jesus falou tanto desse amor? Porque, em último lugar, o amor é que modifica o nosso comportamento para melhor. Quando você lê aqui, do verso 4 ao verso 7, você pode ver aqui, né? Paulo falando na continuidade desse texto e dizendo o quê? O amor, ele é paciente, o amor ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os próprios interesses, o amor não se enfurece, o amor não guarda ressentimento do mal, o amor não se alegra com a justiça, mas o amor, ele se alegra e se congratula com a verdade. Tudo sofre, o amor tudo crê, o amor faz com que tudo se espere, o amor faz com que tudo se suporte. Eu sei que você não contou, mas quando Paulo escreve esses 4 versos, do 4 até o 7, ele vai usar aqui 15 verbos. 15 verbos. 6 verbos ele vai usar com ações positivas. E 9 verbos ele vai usar justamente com coisas que Cristo não faz. Cristo não fez e Cristo não faz. Você vai olhando cada um dessas expressões e você vai percebendo o seguinte: 6 ações positivas, 6 ações que estavam presentes na vida de Cristo, 6 ações que devem estar presentes na vida dos cristãos, 9 ações de referente a ações que Cristo não fez, que Cristo não faz e que nós também não devemos fazer. São o quê? 15 verbos nos informando sobre comportamentos do amor conforme Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo não fez. E aí nós somos justamente chamados a pensar, como é que nós vivenciamos o amor de Deus na nossa vida? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Será que eu tenho esse texto como um referencial para que eu possa agir plenamente conforme o amor que Deus me ensina a vivenciar? Então, Paulo, no texto de Efésios, ele justamente chama a igreja para seguir a verdade em amor. Cresçam no amor. E é justamente por quê? Porque quando nós entendemos o amor de Deus, e Paulo mesmo fala que o amor de Deus, ele nos constrange. E na medida em que nós entendemos esse amor, o amor conforme Cristo, ele vai reconfigurar os nossos comportamentos. O amor de Cristo vai reconfigurar os nossos comportamentos. Eu passo a entender a vida em relação a amar e a ser paciente, a ser bondoso,
a não ser invejoso, a não ser orgulhoso, né? A não me alegrar, não aceitar a injustiça, a poder crer, poder confiar, a poder suportar, a ter essas virtudes que são marcas realmente de que o amor de Deus, ele se concretiza na minha vida através da presença do Espírito Santo. Os dons espirituais, Paulo fala aqui no capítulo 12, os dons espirituais são, na verdade, o amor de Cristo operando neste mundo através de nós. Se nós nos julgamos ou queremos alcançar um grau de espiritualidade, nós devemos buscar não somente crescer no conhecimento, buscar os dons como ferramentas de Deus para o serviço do reino, mas termos também, acima de tudo, esta presença do amor de Cristo, para que nós possamos ter uma vida significativa diante do mundo, diante das pessoas. Este amor de Cristo em nós é que realmente transforma a nossa vida, modifica a nossa vida, justamente para melhor. E é tão interessante isso, eu não sei se você muitas vezes para e faz essa reflexão, né? Muitas vezes é importante a gente, e sabe que fazer isso, e o melhor lugar para fazer isso, é dentro de casa. Por quê? Sabe quem é a pessoa que melhor te conhece? Tua mulher, o teu marido. Concorda comigo? Não adianta você ir lá para o teu trabalho, perguntar para o teu colega de trabalho, você acha que eu melhorei? Ele vai, claro que sim. Ele é politicamente correto. Agora vamos puxar um pouquinho daquelas nossas reuniões dos homens, né, aqui, né, Israel, que a gente faz umas perguntas aqui. A gente faz aqueles exercícios, né, que a gente é desafiado. Vou te desafiar. Você, meu irmão, você, minha irmã. Quando chegar em casa hoje, antes de vocês dormirem, meu irmão, olha para a tua esposa e pergunta assim: você acha que nesse tempo todo que a gente está junto, eu melhorei? Tá, pergunta, mulher, pergunta para o teu marido, pergunta, mas pastor, você está na minha condição. Pergunta para o teu filho. Pergunta com quem realmente vive bem próximo de você. Eu melhorei? Eu cresci? A minha vida tem sido modificada para melhor? Na medida que a gente faz isso, a gente consegue avaliar o quanto a presença do amor de Deus é uma realidade na nossa existência. O sarrafo vai se elevando cada dia mais. Então, ser cristão, ser de Jesus, ser discípulo de Jesus, é trilhar um caminho de excelência. Não é trilhar o caminho da vida de qualquer maneira, de qualquer forma. O amor na sua vida e na minha vida será sempre a evidência da nossa maturidade espiritual, da nossa maturidade como seres humanos, e a mais contundente prova da nossa conversão para Jesus. Se não for dessa forma, é o que está falando 1 Coríntios 13. Às vezes seremos simplesmente sinos que badalam, mas não emitem som algum. Falaremos coisas que na verdade não vão edificar em nada, né? Faremos coisas que não terão significado algum e não deixarão marcas na vida de ninguém, né?
E é por isso que Jesus, e eu termino com as palavras de Jesus, é por isso que ele disse: saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E eu aqui me lembro, agora me vem à mente para terminar, que Timóteo, na sua carta, ele diz assim: aquele que diz que é de Jesus e não ama e não cuida dos seus, ele é pior do que os incrédulos. E ele tem negado a fé. O primeiro lugar onde nós precisamos exercer o amor e sermos conhecidos como os discípulos de Jesus é dentro da nossa casa. Por isso eu coloquei esse exercício que nós precisamos fazer dentro do nosso lar. Quanto que eu tenho crescido? Quanto que eu tenho mostrado que o amor de Deus é realmente algo real, algo pleno e verdadeiro na minha vida? Que nós busquemos esse amor, que nós busquemos esse caminho, que nós busquemos justamente viver dessa forma para a glória de Deus.